Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor. Falar aí do jogo Corinthians e Fluminense, né? O primeiro jogo em São Paulo e o segundo jogo no Rio. Um jogo aí de duas equipes com um estilo de jogo muito diferente, né? O Corinthians tem aquela sua marca de ter um futebol mais reativo, né? De contra-ataque, subindo de produção agora. O Carille está voltando a encaixar a equipe, né? Ganhou aí alguns jogadores como o Pedrinho, que está fazendo valer aquela esperança que o torcedor tinha nele, né, quando ele surgiu no Corinthians, né, porque ele chegou até um momento ali que o torcedor começou a duvidar, né, porque demorou muito para ele mostrar esse futebol que ele vem demonstrando ultimamente, né, indiscutivelmente um jogador habilidoso e tudo mais, porém não conseguia produzir da forma que o torcedor esperava. Mas agora ele está mostrando o verdadeiro futebol dele, né? Digamos assim, né? Aquilo pelo menos que o torcedor esperava dele. Trouxe aí o Everaldo, não sei se o Everaldo vai ter condição de jogar contra o Fluminense na Sul-Americana, mas se puder aí é um grande reforço. O Bocelli, nesse último jogo aí do Brasileiro contra o Botafogo, fez um gol. Então é muito importante o centroavante, principalmente do nível dele, fazer gol. E como eu disse, o Corinthians está se acertando e vai enfrentar uma equipe que dificulta para qualquer adversário, que é o Fluminense, né? E o Fluminense, por outro lado, é uma equipe que, como eu disse, dificulta para todo mundo, tem um futebol interessante, né? Tem essa proposta de posse de bola, mas vem num momento muito conturbado, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui depois do jogo contra o CSA, nessa última rodada, né? O Fluminense perdeu por 1-0 do CSA em casa, então a pressão com certeza está absurda para o Fernando Diniz, né? E vai enfrentar um Corinthians nesse primeiro jogo fora de casa e é realmente complicado. Só explicando, eu estou com um computador aqui na minha frente, então quando eu olho para cima é porque eu estou olhando para o computador. E bom, galera, é um jogo realmente duro. O Corinthians hoje não tem como dizer que não seja o favorito, é o favorito, mas é um jogo que, do ponto de vista de ideia de futebol, vai ser bem interessante de assistir, né? O Corinthians é uma equipe, como eu disse, já tem essa marca do futebol mais reativo, né, de sair em velocidade, está crescendo, e por outro lado o Fluminense tem uma mentalidade mais de posse de bola, porém vem no mau momento, né? Mas é aquela coisa, é um grande jogo. Nesses grandes jogos que às vezes uma equipe que está em mau momento pode se reerguer, né? Então a gente tem que ficar sempre com essa ideia, né? Não é que vai acontecer, mas pode acontecer. E o Fluminense, como eu sempre digo aqui, não a respeito necessariamente do Fluminense, mas toda equipe que faz o segundo jogo em casa, né, fecha o confronto em casa, ele tem essa vantagem, né? Então eu não tenho dúvida que se o Fluminense conseguir endurecer o jogo para o Corinthians, mesmo que venha como derrota, porque o Corinthians vem se mostrando muito forte em casa, né? Então não vai ser problema nenhum o Fluminense perder em São Paulo. Mas se o Fluminense conseguir pelo menos fazer um jogo duro, ou de repente até um empate, vamos supor aqui um empate. Se o Fluminense conseguir empatar com o Corinthians, isso vai elevar muito a moral do torcedor do Fluminense, porque ele vai comparecer, ele vem comparecendo nesse mau momento, né? Esse último jogo aí, se eu não me engano, deve ter dado mais de 15 ou 20 mil, né? Com o time no mau momento. Então imagina um Fluminense empatando com o Corinthians. Pro torcedor do Fluminense é um grande resultado que motiva muito. Pro torcedor do Corinthians vai frustrar, claro, e vai levantar uma pulga imensa na orelha do torcedor do Corinthians, né? Porque enfrentar o Fluminense no Maracanã é sempre complicado, por mais que o momento do Fluminense seja ruim, né? Porque bola no gol do Corinthians não vai faltar, né? Mesmo que o Fluminense não acerte, né? Mas como não vem acertando, mas pelo menos essa pressão você pode ter certeza que vai ter, principalmente se o Fluminense conseguir um resultado que dê para ele virar, principalmente se conseguir jogar bem, porque isso é um dos problemas do Fluminense, né? Aliás, jogar bem não, né?
conseguir o resultado, né? Que jogar bem até que consegue jogar bem, consegue criar, chutar no gol, só que não consegue fazer o resultado, né? Que no final é o que interessa para todo mundo. E bom, galera, esse jogo pra mim eu vou apostar no Corinthians, tá? Não tem muito a ver com relação ao momento do Fluminense. Eu vou apostar no Corinthians porque eu vejo o Corinthians com um elenco um pouquinho maior, vejo o Corinthians como uma equipe mais experiente do que o Fluminense, principalmente em mata-mata, né? O Corinthians se mostra muito forte, mesmo com equipes tecnicamente melhores, que não é o caso, né? Eu acho que são equipes mais ou menos ali do mesmo, se não do mesmo nível, mas pelo menos do mesmo patamar, né? O Corinthians, como eu disse, um pouquinho melhor, tem um elenco um pouquinho mais recheado do que o Fluminense. Acho que o Fluminense, apesar de eu ter dito aqui que não vou levar em consideração o momento, mas o Corinthians ele está mais regular também, né? Não que isso não é necessariamente questão de momento, mas o Corinthians é um time geralmente mais regular, enquanto o Fluminense oscila muito, né? Mesmo quando teve alguns momentos de menos pressão, né? Quando estava conseguindo embalar algumas vitórias, ter algumas vitórias, ainda sendo um time com uma certa irregularidade. Então, galera, mesmo o Fluminense fechando em casa, o meu palpite vai para o Corinthians, pelas razões que eu disse, né? Time um pouco mais regular, aliás, bem mais regular, mais experiente, está mais acostumado a esses jogos decisivos. Acho que o Fluminense tem um time muito novo, muito inexperiente, com essa oscilação, vai ter uma pressão muito grande. Dependendo do primeiro jogo, né, eu disse, esse primeiro jogo eu foquei muito na ideia do Fluminense, mas vamos supor na ideia do Corinthians, né, do corintiano, enfim. Se o Corinthians ganha por uns 2 ou 3, praticamente já vai encaminhar a classificação, né? Então a única chance que eu vejo aí do Fluminense, do Corinthians perder essa vaga, do Fluminense ganhar, enfim, estou fazendo vídeo para as duas torcidas, seria o Corinthians perder por o Corinthians vencer por 1-0, né? Porque por mim, na minha opinião, dois gols de diferença para mim já vai dar ao Corinthians, porque eu acho muito difícil o Fluminense conseguir fazer muitos gols no Corinthians dentro ou fora de casa, sendo que, como eu disse aqui, o Corinthians vem muito forte dentro de casa e isso é uma grande vantagem para eles. E bom, galera, é isso, acho que não tem mais o que falar, né? O Fluminense vem com muita pressão, o Corinthians vem mais tranquilo, com um time mais regular, subindo até de produção inclusive. Bom, galera, é isso, valeu, um abraço.